Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o lança-chamas e responderemos uma pergunta curiosa: por que a China é um dos poucos países do mundo que ainda usam esse tipo de arma? E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram. Os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. A ideia por trás do lança-chamas é mais antiga do que parece, remontando à Grécia Antiga. Foi também muito empregado na China e também na Idade Média, mas eram engenhos grandes e muito pesados, com o lança-chamas como conhecemos hoje, relativamente leve, compacto e de fácil transporte, surgindo no exército alemão no início do século XX pelas mãos de Richard Fiedler. Mas foi o húngaro Gábor Zakatz quem inventou o modelo de lança-chamas empregado pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial, com o primeiro uso ocorrendo em caráter experimental em fevereiro de 1915. Mas foi no final de julho de 1915 quando os alemães empregaram os lança-chamas de forma coordenada, através de um regimento formado por 12 companhias, com pequenos grupos de 6 soldados avançando à frente da infantaria para limpar as trincheiras ocupadas pelo inimigo. A ideia acabaria sendo copiada pelos britânicos, pelos franceses e principalmente pelos russos, que produziram mais de 10.000 unidades portáteis do Tovarnitsky. Mas foi na Segunda Guerra Mundial onde o lança-chamas realmente se destacou, tendo sido empregado por todas as principais potências da época, com destaque para a Alemanha, que o usou desde o início do conflito na Polônia em 1939, adaptando também blindados como o Panzer II e o Panzer III. Os alemães chegaram mesmo ao ponto de criarem uma mina lança-chamas composta por um recipiente com 30 litros de combustível. Outro exército que se destacou no uso dessa arma foi o dos Estados Unidos, principalmente na Guerra do Pacífico e nos assaltos anfíbios realizados nas dezenas de ilhas ocupadas pelos japoneses na região. Como os japoneses eram conhecidos por não se renderem, frequentemente a única forma de os retirar de um bunker era através do uso do lança-chamas. O principal modelo usado pelos Estados Unidos foi o M2, com mais de 14.000 tendo sido produzidos. Completamente cheio, pesava cerca de 30 quilos, formado por 3 cilindros, um menor contendo nitrogênio que atuava como propelente, e 2 maiores contendo 7,5 litros de napalm ou gasolina. Ao pressionar o gatilho, o nitrogênio era injetado nos 2 tanques com combustível, que empurrava o líquido inflamável por um tubo, que ao passar pelo exaustor era deflagrado, produzindo uma chama com até 40 metros de comprimento. O combustível no interior dos cilindros só durava 7 segundos, obrigando o soldado a realizar pequenos disparos de meio segundo. Apesar de ser uma arma muito eficiente para limpar bunkers e esconderijos em grutas, o seu uso era muito perigoso, já que os snipers inimigos costumavam priorizar esses soldados, bastando um tiro certeiro num dos cilindros para provocar uma forte explosão. Por exemplo, na Batalha de Iwo Jima, entre fevereiro e março de 1945, uma unidade dos fuzileiros navais alcançou uma taxa de baixas de inacreditáveis 92%. Para minimizar os riscos, os Estados Unidos também adaptaram veículos para essa tarefa, como por exemplo o M4 Sherman, que era capaz de criar uma chama com um alcance de mais de 110 metros. Mas apesar de todos os perigos, o lança-chamas continuou sendo empregado pelos Estados Unidos nas décadas seguintes, com uma variação do M2, o M2A1-2, tendo sido usado na Coreia, e o M2A1-7 tendo sido usado no Vietnã nos anos 60 e 70, com o M9, muito mais compacto, sendo o último modelo desenvolvido pelos Estados Unidos, muito empregado nas fases finais da Guerra do Vietnã para expulsar os norte-vietnamitas dos túneis. Em 1978, os lança-chamas acabaram sendo substituídos nos Estados Unidos pelo M202, um lança-foguetes armado com foguetes incendiários M74, carregando 600 gramas de um agente incendiário conhecido como TPA.
O calor produzido pelo TPA é muito maior do que o produzido pelo napalm ou pela gasolina, podendo causar queimaduras graves mesmo sem o contato direto com a chama. Os lança-chamas não são armas de uso proibido, e apesar de muitos países já terem abandonado o emprego do modelo com cilindros contendo material inflamável, substituído por lança-foguetes como já referido M202, a China ainda emprega o lança-chamas tradicional em todos os ramos das suas forças armadas. Trata-se do modelo tipo 74, baseado no LPO-50 de fabricação soviética. Esse modelo só permite 2 disparos, gerando uma chama de até 45 metros. Como o recuo é muito forte, recomenda-se o seu uso na posição de bruços. De acordo com o governo chinês, o uso desse lança-chamas é temporário e deverá ser deixado de lado assim que novos lança-foguetes forem desenvolvidos. O lança-chamas chinês mostra que as forças armadas da China ainda precisam se modernizar em muitas áreas. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.